Então, vamos lá. Olhando essas fotos assim, daqui, qual que vocês acham que é a mais grave? Por quê? Aí acabou, né? Por quê? Porque tá feio. Vamos lá. Vamos começar pela C que você falou. Agora vamos mudar. A pergunta foi qual a mais grave, depois eu vou responder para vocês. Mas qual dessas é um abscesso? Quais são abscessos? Quais são celulites? C é abscesso. F, A, celulite. D, não sei. Não sei. É porque tá escuro mesmo. Tem horas que eu fico olhando assim. Vamos lá. Vamos pela C. A C é um abscesso. Bem circunscrito. Tá? Macia a palpação, vocês não estão sentindo, mas dá para sentir. Macia a palpação. Tá? Mas bem circunscrito. Essa é a característica que melhor define o abscesso. Ele é bem circunscrito. Eu consigo delimitar onde é que está a infecção. A E é a mesma coisa, um abscesso, olha só. Bem delimitado. Tá? A e D. A e D são exemplos do que eu falei para vocês do espaço canino. Tá? Por quê? Só não tiveram a oclusão da pálpebra. Mas olha só o suco nasogeniano. Tem um pouquinho, um aumento mínimo ali na pálpebra. Mas assim, tem um mínimo, mas não consegue. Geralmente o paciente é assim para você. Fechado. Fechado. Mas olha só o suco. De um lado está bem proeminente, ela já não tem desse lado. Então esses dois casos aqui são celulite com invasão do espaço canino ou espaço infraorbitário. O D e o F são os casos de celulite graves. Por quê? O B é uma angina de Ludwig. Por quê? Olha onde é que está a língua da paciente. Não, mas assim, não dá para ver em si. Porque embaixo você vê que está cometida ali submandibular. Você está toda essa região. Não, mas a F aqui é só, unilateral, é só submandibular. Tá? Só que qual é o grande problema aqui? A gente não consegue definir aonde está esse aumento de volume. Nesse aqui, qual é o risco? O paciente submandibular, submentoniano, sublingual, bilateralmente. O que acontece na infecção? O paciente não morre porque a infecção está aqui. Ele morre porque a infecção vai aumentando, ele vai projetando a língua para cima, o paciente morre por asfixia. Num caso de angina Ludwig, a primeira coisa é vias aéreas pérvias. A gente vai falar um pouquinho disso na aula de trauma, que é o A, aquele ABCDE de vida, o ABC de vida, é o vias aéreas pérvias. Nesse caso aqui, a paciente com angina Ludwig, uma das coisas é realizar traqueostomia. Porque o paciente ele vai morrer, vai a óbito por dificuldade respiratória. Tá? Então, assim, quando a gente fala de microbiota das infecções, são as mesmas que a gente está no nosso dia a dia de consultório. Mas é um abscesso pequeno. É a mesma coisa do abscesso grave. Por que ocorre isso? Pela tríade, hospedeiro, micro-organismo e meio ambiente. Gente, a cavidade bucal é a cavidade extremamente contaminada. Aí você tem um triângulo. Se esses fatores aqui tiverem em acordo, a gente não vai ter nada. O problema é, se esse hospedeiro aqui ficar doente, baixa a imunidade dele, ele tem micro-organismos que estão uma virulência alta, mas assim, e às vezes em grande quantidade, você vai ter uma infecção ontogênica. Exemplo clássico do nosso dia a dia. Quantas vezes a gente atende um paciente, aí você vê aquela raiz residual ali, que já está há 1000 anos, esse cara você atende há 10 anos, você fala para ele assim, olha só, seu João, você tem que tirar essa raiz aí. Não, dá para... Aí ele vai, faz limpeza, faz restauração, faz clareamento. Seu João, tem que tirar essa raiz. 10 anos, aquela raiz intacta na vida dele. Aí vocês atendem um paciente com uma cárie minúscula na oclusal do siso inferior, aí daqui a pouco esse cara está com uma angina de Ludwig. Cara, qual é o fator? Porque às vezes o seu João se alimenta direito, ele não tem estresse, o sistema imune dele está normal, e o paciente de 18 anos, ele faz karatê, judô, futebol, estuda, está fazendo vestibular,
sistêmica dele está comprometida. Então, por causa disso, a gente vai ter uma infecção, porque as bactérias são as mesmas que a gente, no dia a dia do nosso consultório. E aí você tem um cálculo, sim, um cálculo que é muito no papel, porque você não consegue fazer esse cálculo na hora, que a infecção é igual ao número de bactérias vezes violência dessas bactérias dividido pela resistência do hospedeiro. Tá? Isso é um cálculo virtual, mas é o que acontece. Qualquer modificação que a gente tenha, a gente vai ter infecção. Tá? E assim, é utópico achar que uma bactéria é o causador de todo aquele problema. Geralmente a gente vai ter de 5 a 8 espécies, raramente uma, ou quase que impossível uma bactéria causando isso. Tá? Essa referência é do Topaz de 97, e a gente tem uma nova versão do Topaz que é de 2002 ou 2005, que é a última versão, mas eu nem lembro se tem em português, a versão que eu tenho é em inglês, que é a versão mais atual do Topaz, que ele fala isso, de 5 a 8 bactérias diferentes. E se a gente pegar os livros de cirurgia de infecção, todos sem exceção, vão citar o Topaz, porque é o livro de infecção mais completo que a gente tem. Tá? E as características aeróbias e anaeróbias das infecções. De um modo geral, a gente vai ter 5% aeróbias, 35% anaeróbias e 60% mistas. Se o paciente tiver um abscesso, ele vai ter mais de um tipo de bactéria, na celulite ele vai ter mais de outro tipo de bactéria. Tá? Isso vai depender do estágio e do tempo de duração, o tempo de evolução dessa infecção. Tá? As 3 mais comuns, né, isso é importante a gente saber, tá? Isso aí também está em todos os livros da parte de infecção. Cocos aeróbios ganhos positivos, cocos anaeróbios ganhos negativos e bastonetes anaeróbios ganhos negativos. Tá? Geralmente a pergunta, já foi questão da Marinha isso também, a pergunta ele fala assim, quais são as bactérias mais comuns numa infecção ontogênica? Pô, Rodrigo, mas você falou que já mudou, mas assim, nos livros, nos estudos que existem, são as 3 mais comuns. A gente pode ter uma quarta, que geralmente é que você tem que mudar o antibiótico. Tá? Ou porque esse paciente, no antibiograma, ele é resistente àquele antibiótico, ou por causa da cultura que você vê mais de uma bactéria naquela região, mais do que essas 3 bactérias na região. Ou... Você vai ter essas 3 em quase que mesma quantidade, porém variando dependendo se você tiver no abscesso ou passando uma celulite com um abscesso ou uma celulite. Porque tecnicamente você começa com uma osteite epical, depois uma celulite, aquilo que unifica e vira um abscesso. Não, mas são as mesmas bactérias. Você vai ter predominância de aeróbias e anaeróbias. Mas é difícil você saber em qual estágio. O cara tem que falar para você se é um abscesso ou se é uma celulite. Tá? Não, então, isso eu quero saber. Se é um abscesso ou o quê? A gente vai falar. Tem um quadrinho que é o quadrinho clássico de prova. A etiologia, ela não muda. Ela tem essas 3 aqui, são as mais comuns no nosso dia a dia, que é o quê? Cárie, doença periodontal e pericoronarite. Sendo que alguns livros ainda colocam a facial, são infecções faciais. Tá? Exemplo, foliculite. O homem tem muito isso. Às vezes você está raspando aqui os pelos, acaba tendo um pelo encravado, tudo dá uma infecção, você tem um aumento da infecção aqui. Uma foliculite, que é o nome daquilo. Tá? Aí é um tipo de infecção facial. Tratamento, drenagem, em alguns casos antibiótico. Aí o antibiótico muda. Porque se a gente está falando de boca, qual é a bactéria mais comum da cavidade bucal? Streptococcus mutans. Quando a gente está falando de pele, é de estafilococcus. Então, assim, quando a gente tem infecção intraoral, a amoxicilina é a primeira indicação. Quando a gente está falando de pele, a cefalexina é a primeira indicação. Cipa é infecção urinária. Então, assim, a gente pega muita gente assim, isso já peguei no hospital, o médico dando alta para um paciente odontológico, passando cipa. Esse cara daqui a pouco está de volta, porque a cipa não vai pegar aquilo. A cipa é amplo aspecto, mas ela não é indicada para infecções orais.
Aí que está o grande problema, porque ela não pega todas, ela pega algumas, pega, mas não pega todas. Aí o paciente vai e volta com a mesma infecção, se você não conseguir remover a causa. Então, assim, por que é importante a gente saber a origem dessa infecção? Micro-organismos diferentes, você vai ter a maior quantidade de eles são quase que os mesmos, se a gente estiver falando de infecção oral, mas em fases diferentes. Na infecção de foliculite de pele, aí é completamente diferente, a gente está falando de estafilococos. Potencial de violência diferente e o antibiótico, a dose em doses diferentes. Tá? Tipos de terapia das infecções ontogênicas. Princípios, né? Quais são os princípios de a gente seguir? O primeiro, determinar a gravidade da infecção. Essa infecção é grave, ela é moderada ou ela é branda. Segundo princípio, avaliar o estado do mecanismo de defesa do hospedeiro. Esse paciente, ele é saudável ou ele é sistemicamente comprometido? Decidir se o paciente deve ser tratado por um dentista clínico ou por um especialista. A gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. Quando você indica um paciente para um especialista, ou quando você indica esse paciente para tratamento a nível hospitalar e não ambulatorial. Tá? Tratamento cirúrgico da infecção, tá? Suporte médico para paciente. O suporte médico para o paciente, isso aqui depende da resposta do seu segundo princípio. Se esse paciente for um paciente diabético, o médico assistente, ele tem que o quê? Ele não vai tratar muitas vezes a infecção. A infecção é a nossa função. Ele vai tratar o quê? Ele vai regular esse paciente. Porque esse paciente, ele pode estar o quê? Ele pode estar completamente alterado, não adianta nada a gente tratar a infecção, porque esse cara, ele vai a óbito porque a condição sistêmica dele está comprometida. Escolha e prescrever antibióticos apropriados. Tá? A gente vê hoje em dia muito a odontologia hospitalar entrando nisso, de o médico pedindo um auxílio para o cirurgião dentista, muitas vezes para você falar assim, qual antibiótico é mais indicado para isso? Porque senão entra no princípio que ela falou, cipro. Cipro não está indicado para o nosso tratamento. Só que muita gente passa, por quê? Na medicina hoje em dia, ele tem, assim, qual é a grande vantagem da cipro? A posologia dela. Amoxicilina de 8 em 8, sempre a gente passa de prescreve de 12 em 12. Tá? Ele é amplo espectro. Administrar antibiótico apropriado e avaliar frequentemente o paciente. Aí responde a sua pergunta. Fala assim, se o paciente não quiser tirar o dente, eu não vou anestesiar. Esse paciente ele tem que ser acompanhado de 24 em 24 horas ou no máximo de 48 em 48 horas, para você ver a evolução do caso. Se ele estiver evoluindo legal, mantém o acompanhamento dele e quando melhorar, você faz a remoção da causa. Agora, se esse paciente está piorando, já se indica tratamento a nível hospitalar. Tá? Então, a questão geralmente vem falando assim, paciente sistemicamente comprometido, com comprometimento de vias aéreas, paciente não se alimenta adequadamente, paciente com dificuldade respiratória, isso tudo indica para onde? Acompanhamento hospitalar e por um especialista. Tá? Deixa eu falar um pouquinho mais disso. Avaliação do paciente com infecção ontogênica, história clínica e evolução da infecção. E aí foi a primeira coisa que eu perguntei para vocês, o que vocês fazem no caso de infecção? Qual é a primeira coisa? Anamnese. Anamnese para a gente determinar para onde esse paciente vai e como eu vou dar esse cara. Tá? Presença de sinais sistêmicos da infecção, avaliação dos sinais vitais. Quais são os sinais vitais que a gente deve checar? Pressão, temperatura. Principal, mas pressão, temperatura, pulso. Pressão, temperatura, frequência cardíaca. Mais uma. Frequência respiratória. Pergunta que eu fiz para vocês na última aula. Qual desses 4 sinais não se altera numa infecção ontogênica grave? Qual desses 4 sinais vitais não se alteram numa infecção ontogênica grave? Eu falo isso na outra aula, que é uma questão do RUP. Pressão arterial. A pressão arterial foi questão da Prefeitura do Rio de 2008. Qual dos 4 sinais vitais, tem essa questão aí no caderno de vocês, qual desses sinais vitais não se altera numa infecção ontogênica grave? Pressão arterial. Se o paciente não está com dor... Assim, não está com dor, mas aí tem que vir especificado. Não, mas na infecção grave,
dificilmente, o problema não é a dor ali. A dor vai estar no processo inicial. Depois, você não vai ter. O grande problema para ele é o quê? Primeiro, se ele tiver uma angina, frequência respiratória. Tá? Pulso acelerado, a infecção faz isso. E a temperatura. A temperatura é o parâmetro porque a gente não prescreve dipirona regular. Você perde o parâmetro de temperatura. Tá? Avaliar o estágio dessa infecção. História médica do paciente. Se esse paciente está sistemicamente saudável ou sistemicamente, no mínimo, controlado. Né? Se ele estiver descompensado, você tem que tratar o porquê ele está descompensado. Fatores que influenciam a instalação e disseminação da infecção e avaliar a gravidade dessa infecção. Às vezes, essa infecção está em espaço primário, ainda se indica clínico a tratar. Passou para um estado secundário, assim, o estado primário, dependendo desse exemplo, o canino, o clínico consegue tratar. Agora, se já está num espaço infratemporal, que é mais posterior, um submandibular, se indica um especialista. Mas espaço facial secundário, aí não tem jeito. Espaço facial secundário é especialista e dentro de ambiente hospitalar, porque esse cara vai ter que ser tratado agressivamente, remoção da causa, drenagens bem maiores. Fatores que indicam a gravidade, né? Os critérios para o encaminhamento do especialista. Uma rápida progressão, uma infecção de rápida progressão. Você pergunta ao paciente, há quanto tempo começou isso? Tem um dia, tem 2 dias. Tinha alguma coisa, um aumento de volume? Nada, já acordei com o rosto inchado. Dificuldade respiratória, dificuldade de deglutição. Se esse cara não se alimenta, esse cara não consegue combater a infecção. Se ele não consegue combater a infecção, cada vez ela fica pior. Tá? Dificuldade respiratória nem se fala. Se ele não consegue respirar corretamente, às vezes já se indica uma traqueostomia nele. Envolvimento dos espaços faciais, primários e secundários, né? Aumento da temperatura acima de 39 graus, frisma acentuado, toxemia, né, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente disso, e pacientes sistemicamente comprometidos. Tem uma questão que foi do município do Rio, e tem uma muito parecida de uma prefeitura também, que ele coloca essas características e pergunta assim, quando você indicaria para um especialista? Tá? Até porque isso é uma tabelinha do livro do Rupp. Tá? Então, assim, tem que decorar, mas às vezes é muito mais para o entendimento. Se a gente pensar numa infecção grave, a gente vai pensar nesses fatores. Quando você indica para o especialista ou quando você consegue tratar em ambiente ambulatorial. O trismo, né? O trismo, na verdade, a gente já falou disso na última aula de anestesia. Por que ocorre o trismo? O trismo é antálgico, é por dor. Tá? É uma limitação de abertura de boca. E aí, nesses casos, a gente vai ter que recorrer da anestesia de equinose para conseguir fazer o procedimento do paciente. Tá? Toxemia ou face tóxica, na verdade, é uma resposta do hospedeiro frente ao processo infeccioso. A toxemia, uma das definições dela, é quando o paciente ele não consegue combater essa infecção sistemicamente. E aí se indica o encaminhamento para o especialista, e esse paciente ele precisa de antibiótico. Por quê? Ele entra nesse outro grupo aqui, que eu acabei de olhar e não escrevi para vocês. No abscesso, paciente saudável é remoção da causa e drenagem, não precisa de antibiótico. Paciente com doença sistêmica, frente a um abscesso, ele é remoção da causa, drenagem e antibiótico terapia. Paciente saudável com celulite, remoção da causa, mais drenagem, mais antibiótico, terapia. Paciente com doença sistêmica com celulite, remoção da causa, drenagem, antibiótico, terapia. Tá? Então, o único que a gente vai alterar é isso aqui, ó. Abscesso paciente saudável, onde a gente não indica antibiótico. Nos outros casos, a gente vai estar indicando antibiótico. Extraoral para dentro, para virar um intraoral, e aí você abriria o dente ou abriria por dentro. Não dá para fazer isso. Porque se ele drenou extraoral, ele está onde? Não, ele não drenou. Não, se essa infecção já foi. Você não vai conseguir, não tem reversão.
Aí acontece isso, assim, Você faz um protocolo. a única coisa... Bochecha quente, bochecha quente, que eles querem que com isso Para eles jogar A gente vai falar de bochecho com água quente ou extraoral. Por quê? Qual é o objetivo disso? A gente faz isso numa celulite, a gente não faz isso no abscesso. A gente faz isso na celulite para você o quê? Tentar minimizar, né? Deixar aquela coisa mais endurecida, mais... Porque se você está botando quente e frio, o que você vai fazer? É tipo... Você está anulando um ao outro. Não, eu vi do quente não. Mas aí, assim... Não, você está com doença, então faz logo a bochecha com água quente para poder drenar, para introdurar. Não dá para fazer isso, porque na verdade ele tem que passar por fora do músculo e cair intraoral. Aí é muita mágica, tá? Mas assim, qual é o risco da gente fazer o calor extraoral? Você ter uma drenagem espontânea ali, e aí fica aquela fístula feia mesmo. O ideal é que você incise para aquela cicatrização ficar melhor, tá? E aí, as três divisões que a gente fala. É uma coisa, são os diferentes estágios, porém, didaticamente. A gente não leva isso aqui ao pé da letra quando a gente está tratando clinicamente, mas didaticamente é importante. Primeiro, osteite periapical, celulite ou fleimão. O que modifica? Celulite são os livros americanos, fleimão, livros ingleses. Como a gente usa a literatura americana, no nosso livro só vem celulite. Tá? E o abscesso. Tá? Clinicamente, o que acontece nesses estágios? A osteite periapical, a infecção ainda está restrita dentro do osso, tá? Na verdade, ela está restrita ao osso medular, ela não saiu das corticais. Qual é a característica disso aqui? O paciente relata para a gente, toda vez que eu mordo, eu sinto dor. Por quê? Houve o quê? Uma extrusão dentária. A extrusão dentária, toda vez que ele encosta, acontece dor, tá? Então, nesse caso, a osteite periapical, a infecção está restrita ao osso, tem uma questão disso aí na apostila. O que define uma osteite periapical? Uma infecção restrita ao osso medular que não saiu das corticais ainda. No abscesso, você já tem, na celulite, desculpa, você já tem saída do osso medular e o osso cortical e você tem a invasão dos tecidos moles, tá? E no abscesso, a mesma coisa. Você saiu da medular, cortical, e você já tem a invasão dos tecidos moles. Questão 6, foi da EPM de 2010. No diagnóstico das infecções odontogênicas, assinale aquela na qual a infecção ainda está confinada ao osso, não tendo ainda ultrapassado as barreiras do periósteo da cortical. Osteite periapical. Se não saiu das corticais, se não saiu da cortical óssea, chegou ao tecido mole periósteo, a gente ainda chama de osteite periapical. E aí, o quadro que não tem jeito, que vocês vão precisar decorar, tá? Que é o do Peterson de 2004, o do Peterson das 3 primeiras edições, tem no RUP agora de 2005 e 2015, que é a diferenciação de um abscesso com uma celulite. Primeira coisa, a duração das duas. A celulite é aguda, o abscesso é crônico. A dor na celulite, ela é intensa e generalizada nos primeiros dias, depois aquilo vai melhorando. Localizada no abscesso. Na celulite a gente tem grandes volumes, tá? No abscesso são volumes pequenos. Na celulite a gente tem limites difusos. A gente não consegue definir aonde está. Lembra das fotos, naquele senhor a gente não consegue definir onde é que está. Já no abscesso, a gente tem aquilo bem delimitado, bem circunscrito. A celulite não tem pus, no abscesso a gente tem pus, mas não necessariamente a gente vai drenar os dois. Na palpação, na celulite ela é mais endurecida, no abscesso ele é flutuante. Gravidade na celulite é alta, no abscesso é baixo, e aí a sua pergunta das bactérias. Na celulite a gente vai ter muito mais aeróbias, bactérias aeróbias. No abscesso, anaeróbias. É a única diferenciação. Você não consegue mensurar a porcentagem, porque em média elas vão alterando aquilo, mas é a grande quantidade. Mas eu queria saber se o nome de Não. O que mais tem é essa. Você não vai ter, depende os estudos mostram qual que tem em maioria dos casos.
mas eles não falam em qual que vai ter o abscesso, qual que vai ter na celulite. Porque depende de vários fatores ali naquela região. Uma coisa muito importante que eu esqueci da drenagem. Os livros falam por que drenar a celulite, se a gente aprendeu que a gente não drena isso. Porque, na verdade, na celulite, aquilo, se você fizer uma tomografia ali, a gente vai ver que a gente tem a compressão por ar naqueles espaços, né? A compressão tecidual não só para a infecção, mas você tem espaços naquela região que estão livres. Quando você drena aquilo, você está diminuindo a quantidade desses espaços que estavam cheios, não de pus, tá? E o antibiótico consegue penetrar mais facilmente. Questão da Marinha de 2003. Classifique as características do processo patológico em abscesso e celulite. Lembrando que na primeira edição do livro do Roberto Prado, de 2003, a primeira edição mesmo, isso aqui está trocado. De crônica para agudo. Mas, na verdade, foi um erro de digitação só. Tá? Já na segunda reedição já acertaram já. Tá? Corpo de Saúde da Marinha 2003. Classifique as características dos processos patológicos em abscesso e celulite. Vamos sem olhar lá no quadrinho. Dor localizada, celulite ou abscesso? Abscesso. Abscesso é bem pequenininho, bem fechadinho ali. Localização circunscrita. Abscesso. Ausência de pus. Pequeno potencial de gravidade. Não, pequeno é abscesso. Abscesso. Metabolismo bacteriano aeróbio. Entre no acordo, galera. Celulite. Tá? Então, assim, a gente tem que decorar essas características, não tem jeito. Se a gente for passar, eu tenho igual também. Quando a gente fala de barreira, a primeira barreira é o osso cortical. A segunda barreira é o periósteo. Só que assim, gente, passou do osso cortical, o periósteo é uma fina camada. Ele não é uma barreira que vai segurar aquela infecção. Já passou de uma osteite, está indo para o abscesso ou celulite. E a terceira barreira, a gente fala que são as fáscias musculares, só que são virtuais. Tá? Então, na verdade, as duas barreiras da infecção é o osso e o periósteo. Tá? Progressão das infecções, foi o que a gente já conversou aqui no quadro. Depende de que é a progressão das infecções? Inclinação da raiz, inserção muscular. Tá? Isso é bem importante para a gente saber se a drenagem vai ser intraoral ou extraoral. Tá? Os espaços faciais, eles não são vazios nos tecidos, né? A gente não consegue dissecar. Eles podem ser tomados por sangue, por pus, tá? Eles existem em pacientes comprometidos, paciente quando a infecção toma, ou um trauma maxilofacial. Tá? O que a gente tem que saber são os espaços primários e secundários. Algumas questões que estão aí, vocês vão ver que é o seguinte, ele pergunta assim, quais são, dentre os espaços abaixo, qual é o único secundário? Ou, dos espaços abaixo, qual é o único primário? Tá? Quando a gente está falando de espaços primários, a gente vai ter na maxila o espaço canino, o espaço bucal e o espaço infratemporal. Tá? Na mandíbula, a gente tem de novo o espaço bucal, o espaço submandibular, submentoniano e sublingual. Tá? Então, na maxila a gente vai ter 3 espaços, na mandíbula a gente vai ter 4 espaços primários. Secundários, a gente vai ter, eles geralmente ficam numa região mais posterior, e a gente vai ter o espaço macetérico, espaço pitérigo-mandibular, espaço temporal superficial e profundo, espaço laterofaringe, espaço retofaringe e espaço pré-vertebral, ou também chamado espaço de risco. Tá? Esse espaço aqui é o último antes de chegar no mediastino. Tá? Questão 17. Boa tarde. São espaços primários da mandíbula, exceto o submentoniano é um espaço primário da mandíbula? B. O espaço pitérigo-mandibular é um espaço primário da mandíbula? C. O espaço submandibular
D, espaço sublingual. Tá? Então, o único é o ptego mandibular, que é um espaço o quê? Secundário. Dentre os espaços primários da mandíbula, qual que está faltando aqui? Falei que tem 4. Bucal, submandibular, submentoniano e sublingual. Se o paciente tiver submentoniano, sublingual e submandibular bilateral, qual é o nome da infecção que a gente vai dar o nome? Angina de Ludwig. E unilateral? Anginoide. Tá? Os espaços faciais da maxila, o canino, bucal e o infratemporal. Por que a gente fala que o bucal está tanto na mandíbula quanto na maxila? Olha o que ele pega. O bucinador define ele. Como o bucinador está cortando isso aqui tudo, a gente acaba tendo o bucal tanto em maxila quanto em mandíbula. O espaço canino é geralmente o canino que vai ser o causador dele. Tá? O espaço bucal, de forma geral, os molares. E o espaço infratemporal, geralmente quem causa é o terceiro molar superior. Alguém que faz exodontia de terceiros molares superiores? Uma dica para isso. Toda vez que a gente faz um terceiro molar superior, a gente coloca o afastador de Minnesota na distal do terceiro molar. Por quê? Se eu não fizer isso e jogar o dente para posterior, que é o que a gente faz para distal, ele vai para o espaço infratemporal. E, gente, é um desespero porque você não vê nada. Você joga e você assim, cadê o dente? A primeira coisa é pensar que ele foi para o seio maxilar. Você fala assim, pô, mas eu não fiz intrusão. Se você jogar para a região mais posterior, o dente pode ir para o espaço infratemporal. É uma infecção bem rara. Das infecções da maxila, é a mais rara. Canino e bucal a gente pega mais. Você bota o Minnesota na distal do terceiro molar, para que ele não saia. Tá? Espaços faciais primários da mandíbula. O bucal, de novo, que a gente vai ter, submentoniano, submandibular e sublingual. Tá? O que eu falei para vocês aqui na angina de Ludwig. Geralmente, como você tem aqui na sublingual, você começa o quê? Como você tem submentoniano e sublingual, a língua começa a ter uma projeção mais superior. Então, o paciente, o grande problema é a morte por asfixia. E aí, indicação de uma traqueostomia. Questão 39. Clinicamente, a infecção extraoral oriunda deste dente é caracterizada por uma massa flutuante no canto interno do olho com apagamento do sulco nasolabial. O dente em questão é qual? Canino. Você está marcado errado. É a letra B. É o canino. Lembra o que acontece no espaço canino? Oclusão do olho e apagamento do sulco. Tá.